sempre juntos, em nome de Jesus. Amém? Qual o tema mesmo, gente? Quem se lembra? A bênção dos 12 cestos cheios. Aonde há 12 cestos cheios? Aonde há 12 cestos cheios, a bênção de Deus está ali. A bênção de Deus literalmente está ali. Quero fazer uma pergunta. Quem aqui sente a necessidade da bênção de Deus na sua casa? Eu sinto. Você também? Amém? Então é completamente relevante você entender como fazer para que essa bênção dos 12 cestos cheios estejam dentro da tua casa. Eu vou fazer uma defesa de 3 pontos importantes que podem fazer todo sentido para você. Para que haja 12 cestos cheios dentro de um lugar, de uma casa, de uma família, de uma comunidade, de uma igreja, eu quero defender 3 pontos importantes. O primeiro dele é cobertura. O segundo dele é atmosfera. E o terceiro é organização. A bênção de Deus, dos 12 cestos cheios, está aonde tem cobertura, aonde há uma atmosfera e aonde há organização. Falando em cobertura, eu quero ler com vocês aqui o verso 35 e 36. Nós não lemos lá, mas os meninos vão colocando para mim no telão, para a gente poder mostrar para vocês a palavra. O texto vai dizer assim, ó: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus com um problema. E esse problema era qual? Eles disseram o que para o Senhor Jesus? Nós temos um problema. Primeiro problema, é deserto esse lugar. Então eles estão onde, gente? Onde eles estão? Está claro para todo mundo? Amém? Eles estão no deserto. E já é avançada a hora, ou seja, o horário do culto já passou, já quebrou, já foi, já ultrapassou. Eles estão fazendo agora hora extra. E olha só, nós temos 2 problemas. Primeiro, eles estão no deserto. Segundo lugar, estão fazendo hora extra, passou o horário, romperam com a hora, com o tempo. Aí eles vão dar uma ideia. E essa ideia eu chamo de uma ideia brilhante. Só para saber se você está comigo aqui, diga assim comigo: uma ideia brilhante. Quem na vida aí alguma vez teve uma ideia brilhante? Levanta a mão. Quem alguma vez teve uma ideia e fala assim: essa ideia é uma ideia brilhante? Já teve? E no final ela foi reprovada por Deus. Você já teve? Se achando o máximo, se achando que é a melhor ideia de todas, aí chega lá, Jesus olha para você e fala assim: que ideia mais nada a ver. Então, olha só o que acontece. O texto está dizendo o quê? Então, eles deram uma ideia brilhante. Qual foi? Está no verso 36. Eles disseram assim: despede a multidão, ou seja, manda eles embora. Para quê? Com uma finalidade. Olha só, com uma ideia brilhante tem que ter um para quê, né, gente? Ou um porquê. E eles tinham uma finalidade. Por quê? Passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, eles comprem para si o que comer, para que eles ainda encontrem. Já pensou quando você chega em casa tarde e você quer comer alguma coisa? A sua preocupação é essa: eu não tenho nada em casa. Então a sua primeira preocupação é o quê? Eu preciso achar um mercado aberto. E você sabe que toda cidade tem aquele mercado que você sabe que não fecha junto com os outros. Ele sempre demora mais um pouquinho. E você chega lá, você consegue comprar aquilo que está fora de hora. Mas e quando passou do horário mesmo e realmente não tem como, não tem mais mercado nenhum aberto, não tem loja nenhuma mais aberta? Então, olha só o que está acontecendo. Você tem um presente para comprar, é o dia do aniversário, e você teve a semana toda para comprar o presente, e você decidiu comprar no sábado, só que meio-dia, por exemplo, em Mirassol, fecha as lojas, é ou não é? Se você é pastor, você tem uma chance, pelo menos, de ter um membro na igreja que tem uma loja. Eu só ligo para a Jéssica: Jéssica, tem uma roupinha aí para eu levar aqui para o aniversário? Ela dá um jeito. Entre outros irmãos aqui que também tem negócios. Mas e se você não tem como pedir para alguém, e já está no dia do aniversário e você perdeu a hora? Então, tente entender que o que está acontecendo com eles exatamente: Senhor Jesus, o Senhor demorou demais no culto hoje, eles vão sair daqui, eles não têm para onde lanchar. Não tem. Então, já fechou o RN, lá em Quatro Marcos já fechou lá o Dogão, eu não sei, já fechou tudo, pastor, você demorou demais. Esse é o problema. Nossa ideia é: manda eles embora agora, quem sabe ainda dá tempo. Se eles passando aldeia por aldeia, em alguma aldeia vai estar aberto. Bairro por bairro vai ter algum mercado aberto, alguma coisa para eles comprarem.
Então eles tiveram essa brilhante ideia: despede as multidões, manda eles embora. Essa brilhante ideia, Jesus vai dar uma resposta para eles, e está no próximo texto. E qual a resposta que Jesus dá lá no 37? Vocês viram que Jesus fala lá no verso 37? Ele falou o quê? Ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Então, eles vêm com uma brilhante ideia, e Jesus vem com uma outra direção para eles. Jesus está dizendo assim: gente, o mais importante não pode parar. O mais importante nesse momento não é eles comerem pão, porque não é só de pão que vive um homem. Os ensinamentos, o alimento espiritual que estava sendo ministrado para aquela multidão era tão importante que Jesus entendeu que não precisava naquele momento parar o culto. De fato, não foi a multidão que reclamou. Quem reclamou foram os discípulos, os 12. A multidão estava tranquila, a multidão estava se alimentando, estava sentada ouvindo Jesus. Mas os discípulos vieram com uma preocupação. E para os discípulos, alimentar eles fisicamente é mais importante do que alimentar eles espiritualmente. Então eles estão prestes a aprender uma grande lição: que as coisas espirituais, elas são mais importantes do que as coisas materiais, porque a bênção nunca vem de baixo para cima, a bênção sempre vem de cima para baixo. Jesus Cristo diz assim: olha, Pilatos, você não teria como fazer nada contra mim se do alto primeiro não fosse autorizado. Então é dos céus que vem a resposta, é dos céus é que vem a bênção, é dos céus que vem a liberação, é dos céus. Quando Deus olha para você e abençoa, não há nada que seja capaz de impedir o agir de Deus na sua vida. Pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar todos os demônios, pode se levantar todas as patentes das trevas, nada é incapaz de impedir uma pessoa quando ela recebe a bênção dos 12 cestos na vida dela. Então, mais importante agora do que dinheiro, riquezas, pão, pizza, lanche, o mais importante para você agora é a bênção de Deus na tua vida. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Então guarda algo no teu coração, meu irmão, que nós ensinamos aqui que a direção quem dá é Jesus. A direção que Jesus dá é mais importante do que a direção que homens dão. A palavra de Deus é mais importante para nós do que ensinamentos de homens. Então, a nossa comunidade é uma comunidade direcionada pelo Senhor Jesus e pela palavra do Senhor. Então não há nada que seja mais importante. Então, uma igreja que é vencedora, uma família que é vencedora, precisa aprender a andar debaixo da direção de Cristo. Quem está entendendo aqui? Na tua casa, quem tem que dar direção é Cristo. Se Cristo falou, está encerrado o assunto. Então, tudo que envolve a nossa vida só vai fazer com que a gente receba essas bênçãos se Cristo tem a palavra final na nossa vida. Porque enquanto os discípulos estão tendo ideias brilhantes, tudo que eles precisavam naquele momento não era de ideias brilhantes, o que eles precisavam naquele momento era de um direcionamento de Jesus. Porque quem anda debaixo de direcionamento de Jesus, anda debaixo de cobertura, anda debaixo da nuvem, da coluna de fogo. Então quem anda debaixo do direcionamento de Jesus, anda debaixo de obediência à palavra do Senhor. Escuta uma coisa: a obediência à palavra do Senhor é inegociável. A obediência à palavra do Senhor é mais importante do que brilhantes ideias que nós temos diante da nossa família, diante do reino de Deus, diante da obra de Deus. As nossas ideias, elas são importantes e merecem ser ouvidas, mas elas nunca vão superar um direcionamento do Senhor Jesus para as nossas vidas. O direcionamento do Senhor Jesus é a cobertura que nós precisamos para podermos, não importa se estivermos no meio de um deserto, para nunca faltar nada na nossa vida. Sabe o que a gente está precisando? Não é de aldeias, não é de mercados abertos. O
que nós precisamos é uma palavra de direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas, porque se essa palavra vem, não importa onde nós estamos, lá naquele deserto, Deus vai trazer o sustento, naquele deserto Ele vai trazer a multiplicação, naquele deserto vai haver a fartura de Deus na nossa vida. Então talvez você esteja correndo atrás de aldeias, procurando mercados, sendo que a fonte da vida, o pão da vida está diante de você, e basta uma palavra dele na tua vida para mudar toda a tua história. Então eu quero dizer para você que o que você precisa de verdade na tua vida é de um direcionamento de Jesus, porque para onde Jesus mostra a direção, Ele manda junto a provisão. Então Deus tem provisão para liberar na tua vida hoje, e eu declaro, serão 12 cestos cheios, vai alimentar todo mundo, e ainda vai sobrar 12 cestos cheios, um para cada mês do ano. Quem toma posse aqui em nome de Jesus? Então diga: Senhor, eu quero caminhar debaixo de direção, de cobertura do Senhor. Aleluia. Irmão, só pode dar cobertura quem está em cima. Cobertura não vem de baixo, cobertura vem de cima. Diga assim comigo: cobertura não vem de baixo. Fala: cobertura vem de cima. Diga assim: então a minha cobertura é Jesus Cristo. Por isso nós ensinamos na comunidade o respeito às palavras de Deus, às escrituras sagradas. Nós ensinamos respeito às coisas de Deus. Nós entendemos que todas as coisas de Deus serão sagradas. O profeta Zacarias nos diz que nos últimos dias, ou melhor, no milênio, quando Jesus vai vir reinar 1000 anos aqui na terra, pessoalmente, presencialmente, ele diz assim que todas as coisas serão santas, todas as coisas serão sagradas. Ele diz assim: até as panelas serão sagradas. Olha só o desejo do coração de Deus, que todas as coisas estejam debaixo de cobertura. Ele diz assim: até o sinete de um cavalo, que naquela época o cavalo usava sinete, até o sinete será sagrado, será santo. Então muitas vezes o que nós não temos é essa percepção de que todos os utensílios da nossa casa, todas as pessoas da nossa família precisam estar consagrados, precisam estar debaixo da cobertura, precisam estar debaixo de direcionamento de Deus. Ao passo de que você não vem sem primeiro receber uma direção de Deus, sem primeiro você buscar de Deus resposta. Havia um homem na Bíblia que ele foi conhecido como segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Ele não dava um passo sem direcionamento do Senhor. Mas na verdade ele chegou a dar alguns passos e ele falhou miseravelmente, e ele aprendeu isso. Então ele aprendeu a não sair fora da direção de Deus para a vida dele. Então o que nós entendemos é que muitas vezes as nossas crenças que nos limitam, os nossos pensamentos que nos escravizam, quer nos dar brilhantes ideias. E geralmente essas ideias brilhantes são nossos achismos. E esses achismos nossos são da nossa própria direção, são do nosso próprio entendimento. E a palavra está sempre ensinando a gente não caminhar segundo o nosso próprio entendimento. Ele fala: não se estribes no seu próprio entendimento, ou seja, não dê com os burros na água, não dê com a cabeça na parede no seu próprio entendimento, mas aprenda a andar debaixo de direcionamento. Eles tiveram uma crença limitante muito grande. Eles disseram assim: Senhor, despere essa multidão, se eles vão morrer de fome aqui. Manda eles embora, porque a gente não consegue ver nenhuma solução. Essa ideia brilhante deles não passava de um achismo, aquele detalhe que diz assim: eu acho. Irmãos, e esse negócio de eu acho limita muito a obra de Deus. Por quê? Porque esse eu acho é da sua cabeça, não é da cabeça de Deus. É você que acha, não é Deus. Não foi Deus que disse. E você pode ser uma pessoa cheia de crenças que te limitam, e você muitas vezes quer impor esses limites sobre as coisas de Deus, sobre o que Deus pode, o que Deus não pode fazer, sobre qual direcionamento Deus pode dar e qual Deus não pode dar. Mas isso não veio da mente de Deus, isso não veio da cabeça de Deus, isso não veio do coração de Deus, isso não veio da boca de Deus. Isso é a nossa mente gritando, devido às nossas necessidades. Imagina, Jesus, quando encontrou os discípulos, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada.
Eles estavam cansados, com fome, e eles perceberam que passar a noite pescando sem pegar nada gera fome. E agora estão vendo, repetindo na mente deles, mais uma noite que a gente vai ficar com fome, mais uma noite que a gente vai passar necessidade. Então as experiências do passado estavam gritando no coração deles diante de Deus, como se Deus tivesse compromisso com os nossos traumas do passado, com as nossas experiências negativas do passado. O Senhor manda dizer para nós que Ele está fazendo uma coisa nova. Ele diz assim: olha, esqueçam o passado doloroso de vocês, porque eu estou fazendo uma coisa nova no meio de vocês. Então deixa esses traumas para trás, deixa esses pensamentos limitantes. Não é o que deu errado lá que vai dar errado agora. Olha para essa pessoa e fala assim: não é porque deu errado lá que vai dar errado agora. Fala para ela. Você precisa entender que o eu acho é uma ideia aparentemente brilhante, mas infelizmente ela é limitante e ela não vem de Deus. Ela não vem do Senhor. Então olha só, meu irmão, o eu acho é uma ideia brilhante diante de um coração que acha que tudo é impossível. Agora, o que a palavra diz? Que nada é impossível ao que crê. Agora, se é um pensamento limitante, significa que é um pensamento que impossibilita. Então, eu não consegui, então você não vai conseguir. Eu não venci, então você não vai vencer. Gente, para os discípulos era muito difícil isso tudo. E era uma lição muito importante que eles precisavam, naquele momento, vivenciar. Eu gosto do que o apóstolo, do que João vai falar. Mas eu gosto, a narrativa de Marcos a respeito dessa passagem é fantástica. Por isso eu escolhi o texto em Marcos. Porque quando você vai nesse mesmo Evangelho de Marcos, nesse mesmo capítulo, você vai lá para o verso 52, vou pedir para os meninos colocar, Felipe, o verso 52, olha só para vocês verem o que está acontecendo no verso 52. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos então? Nós estamos falando dos discípulos, gente, dos discípulos de Jesus, que viram Jesus fazendo milagres. Olha só o que está acontecendo lá na frente, ok? Lá na frente, já passou o tempo, olha o que está acontecendo, está no mesmo capítulo, mas já passou um tempinho. Vamos ler juntos? Diga comigo. Porque o tempo passou e eles ainda não haviam compreendido os milagres dos pães e peixes. É por isso que Davi fala: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, a mente e o coração dele. Ele precisava para poder entender e compreender as grandezas de Deus e aquilo que Deus quer fazer. Deus é aquele que pega o homem do pó, que está no monturo, que está no esterco, que está no fundo do poço, e Deus faz isso aqui, ó, vira. Irmãos, você pode dormir hoje no fundo do poço, como foi José, e acordar amanhã dentro de um palácio, como foi José. As coisas com Deus são assim, porque você está achando hoje que porque é deserto, porque está escuro, você está achando que Jesus não está com você? E que Jesus não pode fazer milagre? A tendência nossa, com a nossa limitação, é ter ideias brilhantes. Ao invés de, em primeiro lugar, procurar ter dependência da direção que Deus tem para a nossa vida. Porque quando a gente vai envolver em negócios, quando nós estamos solteiros e vamos tomar decisões de casamento, quando a gente vai abrir uma empresa, seja o que for, muitas vezes nós fazemos isso debaixo de achismo, de ideias limitantes, de ideias brilhantes, que não compactuam com aquilo que é a direção de Deus para a vida de uma pessoa, ou para a sua vida. Quem sabe todas as vezes que você quebrou a cara, assim como foi comigo, provavelmente com você, todas as vezes, é quando você foi pela sua própria cabeça. É quando você achou uma saída que você falou assim: pronto, vou resolver esse problema. Está deserto e está tarde, achei uma resposta. Então você também passa por deserto, você também passa por noites escuras. E quando você está no deserto e você tem noites escuras, você tem uma brilhante ideia de sair de lá. Mas você não tem a bendita ideia de pedir um direcionamento e andar debaixo de cobertura de Jesus. E Jesus está dizendo: não vou fazer isso não. Vocês não vão despedir ninguém e vocês não vão fazer nada disso. Vocês mesmos é que vão dar de comer para essas pessoas. Os discípulos travaram, porque meu irmão, minha irmã, fica pensando, eles não tinham comida nem para eles. Eles não tinham dinheiro nem para eles. Onde é que eles iam conseguir o suficiente para abençoar?
Olha o que eles vão dizer no verso 36, na parte final ali, eles vão dizer assim, ó: iremos comprar 200 denários de pães para lhe dar de comer. Aqui, ó, olha lá, na minha está como uma pergunta, mas ali, olha só, ele fala assim, é no verso 36, passa para frente um pouquinho, Felipe, na parte final dele. Tem a parte 36 final?